Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 24 de O Livro dos Médiuns, né? Obra basilar, fundamental, obrigatória mesmo, para quem quer começar a estudar a mediunidade, né, com seriedade, do ponto de vista científico, pedagógico, do ponto de vista doutrinário, como Allan Kardec nos recomendou. Claro que as fontes de pesquisas e as fontes de estudos sobre a mediunidade é óbvio que não se restringem nem acabam com o Livro dos Médiuns, mas o Livro dos Médiuns é a obra fundamental, obrigatória, se você quiser começar da maneira correta, se você quer primeiro em si estabelecer a pedra angular, né, a pedra de toque, que vai pautar o restante dos nossos estudos. Bom, então dando continuidade então aos nossos estudos, né, dando início de fato agora na aula 24, estamos no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 6, item 49. E aí, no item 49, Kardec está descrevendo que o item 49 trata dos sistemas multiespíritas ou poliespírita. E aí Kardec está tecendo algumas características acerca dos espíritos e do mundo dos espíritos, né? Na nossa aula passada, a aula de número 23, tecemos comentários. Aliás, a aula inteira foi só sobre o terceiro subitem, porque ele é muito relevante, com certeza. E vamos agora ao subitem 4 do item 49, da primeira parte, capítulo 4. Os espíritos não são seres à parte na criação. São as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos e que deixaram seu envoltório corporal, de onde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que morreram e que morrendo nos tornamos espíritos. E aqui olha que coisa interessante. Primeiro, Kardec já desmistifica, né? Nada de anjos, de demônios, de seres especialíssimos. Os espíritos são as almas de homens e mulheres que já viveram na Terra. Ou, claro, ele aventa a possibilidade da vivência em outros mundos, né? O que sim, pode se considerar num fato, sim. Talvez sobre esse aspecto nós venhamos a comentar num outro momento. E isso talvez nem seja a maior importância. A maior importância é os espíritos são almas das pessoas que já viveram na Terra. E depois Kardec, como se falando a nós mesmos, eu, você, hoje que estamos vivendo, ele fala aqui no finalzinho, ó, e que morrendo nos tornamos espíritos. Então, na verdade, espíritos nós já somos, né? Só que somos espíritos encarnados. Quando morrermos, e não tenham dúvida, vamos morrer sim. E aí, quando isso acontecer, nos tornaremos espíritos puros. Espíritos puros não no sentido hierárquico, mas no sentido do fato de que estaremos despojados desse arcabouço físico, desse corpo físico, e seremos espíritos, iguais a esses que estamos estudando, iguais aos que temos contato durante as reuniões mediúnicas, iguais aos que temos contato durante as evocações, e por aí vai. Eu acho que é muito importante entender isso, para, sabe, desmistificar, deixar de tratar o espírito como se fosse o ET, como se fosse uma coisa fora da curva, como se fosse uma criatura à parte da criação. Olha só como é que Kardec inicia o subitem 4. Os espíritos não são seres à parte na criação. São as almas daqueles que viveram sobre a terra. Pronto. Ponto. Vamos compreender isso com muita naturalidade mesmo, com muito senso de realidade e não tratar as coisas como se fossem sobrenaturais e por aí vai.
Bom, acho que ficou claro, né? Ficou claro isso. Qualquer dúvida, se você se sentir à vontade, pode deixar aí na aba de comentários alguma pergunta ou a sua própria opinião. Fique à vontade, tá? Bom, no subitem 5, no quinto subitem, Kardec nos escreve o seguinte, nos ensina o seguinte: há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. É lógico, né? É consequência imediata do item anterior. Se os espíritos são as almas de homens e mulheres, ou seja, se os espíritos são as pessoas que já viveram na Terra, nós sabemos que existem pessoas boas, existem pessoas más, nós sabemos que existem ignorantes e que existem sábios, nós sabemos que existem quem gosta de estudar e quem não gosta de estudar, nós sabemos que tem quem gosta de ler e quem não gosta de ler, nós sabemos que tem pessoas que sentem prazeres em coisas nefastas e existem pessoas que têm prazeres em coisas que beiram o divino, né? Coisas saudáveis, para dizer no mínimo. Da mesma forma são os espíritos, já que os espíritos são essas pessoas, já que os espíritos somos nós. Então, assim como temos vícios, os espíritos também. Assim como temos malevolências, o espírito também tem. Assim como temos bondade, o espírito também tem. Mentimos, os espíritos também. Falamos a verdade, os espíritos também. Então é uma consequência, né? Acho que o quinto item é um corolário do quarto, né? Muito natural, muito lógico, né? Muito lógico mesmo. Muito interessante. E você, o que acha de tudo isso? Bom, o sexto subitem. Todos estão submetidos à lei do progresso e todos podem alcançar a perfeição, mas como tem seu livre-arbítrio, ou liberdade de escolha, né? Alcançam-na em um tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços e sua vontade. Bom, muito interessantíssimo aqui o sexto item. Aqui Kardec já muda um pouquinho de foco e fala no nosso destino. O meu, o seu que está me ouvindo, do nosso destino. O nosso destino é a perfeição. Claro, perfeição relativa, né? É bom entender isso. Perfeição relativa, porque talvez a única coisa perfeita, realmente perfeita, seja Deus. Deus é o único perfeito em todos os aspectos. E é muito óbvio que nenhum de nós vai chegar ao nível de Deus. Eu acho que isso precisa ficar muito claro mesmo. Mas eu acho que ficou assim, essa perfectividade, vamos dizer assim, nós haveremos de alcançar. E claro, vai depender dos nossos esforços, vai depender do nosso trabalho, do nosso esforço. Não é fácil, mas também não é dificílimo, ou até pode ser dificílimo para alguns, mas impossível não, jamais. Então depende de nós, da nossa vontade, do nosso trabalho, do nosso empenho, da nossa dinâmica ou inércia. Vai depender de nós, igual a música, depende de nós. Bom, o sétimo subitem, Kardec nos ensina o seguinte: são felizes, falando dos espíritos desencarnados, né? São felizes ou infelizes, segundo o bem ou o mal que fizeram durante sua vida e o grau de adiantamento que atingiram. A felicidade perfeita e sem mescla não é partilhada senão pelos espíritos chegados ao supremo grau de perfeição. Aqui é interessante porque no subitem 7 temos duas informações. A primeiro, eu acho que eu gostaria de perguntar, você que está me ouvindo, você é feliz? Tem uma pergunta talvez mais curiosa e importante ainda. O que é felicidade? Percebe o grau de complexidade? Talvez nós não saibamos ainda nem definir o que é felicidade. Talvez nós não saibamos isso. Aliás, para isso eu costumo indicar, e aí fica como dica, se você quiser ou não, aí é por sua conta, né? Mas vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um capítulo
que tem um item que se fala na felicidade verdadeira, na felicidade real. Tem um capítulo muito extenso sobre isso. Aliás, as leis morais, né, as bem-aventuranças, lá tem uma boa e lógica explicação, já dada pelo Cristo, sobre o que é a verdadeira felicidade. Bom, mas aqui Kardec diz duas coisas. A primeira é: existem espíritos felizes e infelizes. E o motivo, a causa dessa felicidade ou dessa infelicidade são duas. E prestemos atenção nisso, porque nos impacta sobremaneira. Quais as causas dessa felicidade ou dessa infelicidade? O que fazemos em vida, aqui e agora, está aqui, ó. São felizes ou infelizes, segundo o bem ou o mal que fizeram durante a vida. O que você anda fazendo no seu dia a dia? O que nós andamos fazendo no nosso dia a dia? O que nós fazemos em relação ao próximo? O que nós fazemos em vida, em todos os aspectos, todos mesmo. Em casa, no trabalho, na rua, no centro espírita, na igreja, nos templos, nos terreiros, seja lá onde quer que você anda, isso não importa. O que é que você faz? Você é uma pessoa correta? Você é uma pessoa ética, uma pessoa digna? Você é aquela pessoa que faz ao outro o que o outro gostaria que, aliás, você faz ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse? Você segue essa regra e o corolário dela, você jamais faz ao outro, ao próximo, aquilo que você não gostaria que esse outro ou esse próximo lhe fizesse? Bom, aí é de fórum íntimo, né? Cada um sabe de si, então é a nossa conduta. É muito importante entender que desde já nós estamos construindo o nosso futuro, inclusive no mundo espiritual. Já pararam para pensar nisso? Eis a oportunidade de voltar a pensar, e se você nunca pensou nisso, começar a pensar. E o outro motivo, claro, é o grau de adiantamento que nós já atingimos, né? Que grau de adiantamento nós já atingimos? Isso é um bom motivo de estudo, né, próprio. A gente para pensar nisso. Qual o nosso grau de adiantamento? O que nós já temos adiantados? Ou nós medimos isso só por posses? Ah, você adiantou porque tem um carro, você adiantou porque tem um emprego sofisticado, atrelado ou ligado a um salário muito bom, uma boa conta bancária. Nós adiantamos, o nosso grau de adiantamento ele é pautado pela classe socioeconômica que nós pertencemos. É só isso o alcance do nosso olhar? Pelo que Cristo nos ensinou, isso não quer dizer avanço, não. Pode ser avanço material, com certeza. Mas moral e espiritual, não. E isso requer estudo, isso requer reflexões. Bom, interessantíssimo, né? Bom, o item 8º, muita coisa, né, para pensar, muita coisa para refletir. 8º item. Todos os espíritos, em circunstâncias dadas, podem se manifestar aos homens. O número dos que podem se comunicar é indefinido. Olha que coisa interessante, viu? Olha uma coisa que impacta diretamente o fenômeno mediúnico. Estou até circulando aqui, ó. Que impacta o fenômeno mediúnico. Olha só, vou repetir. Todos os espíritos, e aqui ele está falando nos espíritos desencarnados, obviamente, todos os espíritos, em circunstâncias dadas, ou seja, tem circunstâncias, há limites nisso, podem se manifestar aos homens. Então, dada algumas circunstâncias, e aí nós teremos a alegria, muita felicidade e entusiasmo em estudarmos essas circunstâncias, mas o que Kardec está nos ensinando? Os espíritos desencarnados, dentro de certas circunstâncias, eles podem se manifestar. E ainda diz a mais, ó, o número dos que podem se comunicar é indefinido. Interessante, porque quando ele diz assim, ó, observa que Kardec não diz que todos os espíritos podem se comunicar, ele não diz isso. Ele diz que o número dos que podem se comunicar é indefinido. Quer dizer que tem espíritos que podem se comunicar, e o número deles são indefinidos,
Mas a gente pode interpretar, ou podemos tirar uma informação daqui também, que há espíritos que não podem se comunicar. E por que isso? Bom, haveremos de estudar posteriormente, mas fascinante, né? Interessantíssimo. O nono subitem, Kardec nos explica o seguinte: os espíritos se comunicam por intermédio de médiuns que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. Isso é muito importante também. É importantíssimo isso aqui e às vezes a gente não presta atenção. Olha só, para os espíritos se comunicarem, eles precisam de um médium. E a gente às vezes ainda tem aquela ideia de que o médium recebe o espírito e o espírito fala através do médium. Não é bem assim, tá? Observe que Kardec nos explica aqui, ó, os médios servem de instrumento, aí sim, como instrumento. O médium é o veículo de comunicação dos espíritos, porém os médiuns servem também de intérpretes. Quer dizer que, na verdade, o espírito está se comunicando para o médium interpreta aquela comunicação e o que ele fala, o que nós estamos ouvindo ali da boca do médium, não é da boca do espírito. Até porque o espírito não tem boca, né? O que nós estamos lendo daquilo que o médium escreveu, não foi o espírito que escreveu, foi o médium, é a interpretação dele. Portanto, há modificações, há que se analisar, porque, sim, claro, foi o espírito que comunicou, mas foi o médium que interpretou. Está aqui o Kardec dizendo, e lhe servem de instrumentos e de intérpretes. Importantíssimo isso, né? Importantíssimo isso. Bom, 10º subitem. Reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos por sua linguagem. Os bons não aconselham senão o bem, e não dizem senão coisas boas. Tudo neles atesta a elevação. Os maus enganam a todas as. Aliás, os maus enganam e todas as suas palavras carregam a marca da imperfeição e da ignorância. Muito interessante isso aqui, né? Muito interessante. E para nós que estamos estudando, para quem participa também de reuniões mediúnicas, é muito interessante ficar atento a isso. Daqui, a Kardec está dando a pista, Kardec está dando aqui o sinal, né? As características. Os bons espíritos só nos dão bons conceitos. Está aqui, ó. Reconhece-se a superioridade, vou repetir, ou a inferioridade dos espíritos por sua linguagem. Os bons não aconselham senão o bem, e não dizem senão coisas boas. Tudo neles atesta a elevação. Os maus enganam, e todas as suas palavras carregam a marca da imperfeição e da ignorância. Claro que para perceber isso, claro que para avaliar isso, é preciso estudar a comunicação do espírito. E não já sair julgando, já sair dizendo que é isso, é aquilo, é certo ou é errado, antes de um estudo prévio e sério, aliás, um estudo sério, prévio, sistemático e pragmático. Tem que se estudar a comunicação, não interessa qual foi o médium que através do qual a comunicação veio, não interessa o título, o nome, a alcunha do espírito que se apresentou. Analisa, estuda a comunicação. Essa é uma premissa importante, né? Bom, e aqui acho que terminamos a aula de hoje. Aqui Kardec dá uma dica, né? Ó. Ele dá uma sugestão, aliás, de leitura e estudos, né? Ó. Os diferentes graus que os espíritos percorrem estão indicados na escala espírita. Lembram da hierarquia espírita? Os 3 grupos de espíritos com as 10, aliás, as 3 ordens de espíritos, com as 10 classes de espíritos. Pois é, está lá no Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1. Livro dos Espíritos, livro 2, né, segunda parte, capítulo 1, número 100. E aí Kardec lembra, o estudo dessa classificação é indispensável para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam,
suas boas e más qualidades. Olha só, candidatos à área mediúnica, o estudo dessa classificação é indispensável para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, suas boas e más qualidades. Incrível, né? Incrível. Bom, acho que por hoje é só. Tem muita matéria, muito conteúdo, muita coisa para se estudar, refletir, pensar e, sobretudo, estudar. Tá bom? Deixe aí seu comentário, se você assim o desejar. Bom, esse trabalho é feito para você. Muito obrigado pelo seu prestígio, a você que nos acompanha até aqui. Seja bem-vindo. Se tiver alguém novo, beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Até a semana que vem. Tchau.